Podemos sentir um pouquinho do mover do céu aqui na terra. Porque o céu é o nosso lugar. É algo que nós temos que lembrar que o nosso lugar não é na terra. Nós estamos apenas de passagem aqui, mas o nosso lugar é o céu. É de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. Então, que você possa nessa noite abrir seu coração, a sua mente e passar a entender a partir de hoje que o teu lugar, o nosso lugar, é o céu. E quando nós temos esse entendimento, temos essa revelação, a vida aqui na terra ela fica mais leve. Porque tudo que nós lutamos e corremos atrás é pelas coisas terrenas. Mas se nós pararmos hoje aqui, parar esse mesmo pensar, por que eu corro tanto? Por que eu me fadigo tanto? Por que eu luto tanto? Por que eu brigo tanto? Qual o final, o sentido de tudo isso? Cansaço? Cansaço? Cansaço. Mas nós somos cidadãos do céu. E nós temos que buscar esse equilíbrio para a nossa vida. Temos que trabalhar sim, temos que lutar sim para o nosso pão de cada dia, porém, com equilíbrio. Quando começar a ter problemas, quando começar algo na sua vida, na sua casa, sua família, começar a trazer peso, começar discussão, começar enfermidades e tantas outras coisas por causa de correr atrás de algo que é passageiro. Vamos dar uma paradinha, retroceder e parar. Por que eu estou brigando? Por que eu estou discutindo com a minha esposa? Por que eu estou discutindo com meus filhos? Por que eu não deito e não descanso agora? Por que eu tenho que correr atrás, buscar esse equilíbrio em Deus? Buscar esse equilíbrio em Deus. E ninguém vai levar nada dessa terra. Quando o Senhor assim nos recolher, meu filho, não dá tempo de nada. Nem de você correr pegar alguma coisa preciosa que você tem guardado. Buscar esse equilíbrio. E olha, quando chegar essa hora, não dá tempo de pensar nem no que você tem, o que você está deixando. Por isso, não colocar o coração mais do que o coração no céu em coisas terrenas. O nosso coração ele tem que estar voltado ao céu, o nosso pensamento, a nossa vida. Porque é para lá que eu vou passar a eternidade. Não é aqui. E às vezes se discute e briga dentro de casa por coisas tão banais. Desnecessária. E o que o Senhor propõe nessa noite é que nós tenhamos mais paz dentro dos nossos relacionamentos familiares. Que nós tenhamos uma vida mais de paz, de sossego. Amém? Concordam? Você olha assim, vamos olhar para dentro do nosso lar, da nossa família. Você olha assim e vê, puxa, eu conquistei isso. Eu tenho isso, que bom que eu tenho. Vou dar um exemplo bem aleatório. Que bom que eu conquistei esse carro. Vamos pegar um carro de exemplo.
Que bom que eu conquistei esse carro, ou que eu conquistei aquele imóvel que eu queria, ou qualquer coisa dentro do imóvel. Que maravilhoso, lutou, conseguiu, conquistou. Agora eu faço uma pergunta. Você vai ficar o tempo todo olhando ali, admirando e adorando, ai, que lindo, que maravilhoso. Minha filha, você come, dorme, você até esquece o que você tem. É verdade ou não é verdade? A gente até esquece que comprou, que custou, porque nós somos cidadãos do céu, não pertencemos à terra. E tudo que nós temos aqui é para usufruir enquanto nós estamos aqui, mas com sabedoria, com inteligência, e que nada dessa terra nos roube a comunhão com Deus, a alegria com a família, a paz de Deus no nosso lar. Vamos levar a nossa vida, nosso pensamento ao céu, as coisas que diz respeito ao céu. Mas para que essa nossa vida terrena, ela possa ter sentido, e ela precisa ter sentido, nós precisamos achar um sentido por que nós estamos aqui. Porque senão não tem condições de viver nessa terra sem nós termos o sentido da vida, o porquê. Senão ela seria muito chata, impossível. É muita batalha, muita luta, um mundo totalmente cheio de forças malignas, que é uma batalha dia a dia. Um mundo que parece uma Sodoma e Gomorra, uma competição, tantas coisas ruins. Mas eu, como cristão, como filho de Deus, eu tenho que achar um sentido da vida, o sentido do viver a cada dia, com equilíbrio. Preciso trabalhar, sim. Preciso conquistar, sim. Claro que precisamos conquistar. Mas não é maior do que conquistar o céu. O céu é o nosso lugar. É esse lugar que eu tenho que conquistar a cada dia para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Se eu conquisto, se eu trago essa realidade para o meu dia a dia, a vida aqui na terra terrena, com as coisas terrenas, elas ficam mais fáceis de viver, de administrar. Mas eu quero que você pare e pense, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir. Pare e pense, se você ficar um dia sem orar, sem meditar na palavra, sem buscar a presença de Deus, daqui a pouquinho você está cansado, fadigado, e parece que as coisas não têm mais o colorido, parece que você fica meio perdido, e aí que você tem que rapidinho correr e lembrar, mas eu sou o cidadão do céu. Então eu vou para o manual que o Senhor me ensina, eu tornar-se esse cidadão cada dia mais em prática e realidade aqui na terra, para que a minha vida torne-se prazerosa, a minha vida torne-se realmente mais leve para minha casa, para minha família. Em nome de Jesus, não coloque teu coração totalmente em coisas terrenas, em coisas que te cansam, coisas que você vai estar sempre tentando, mas coloque em Deus, coloque no seu reino. Em nome de Jesus, olhe para o Senhor, busque o Senhor. Eu estava meditando ontem e hoje, que nós não podemos ficar e viver sem oração. Não tem como o Filho de Deus, os filhos de Deus, viver sem oração. É orar quando acordar, já pela manhã, a primeira coisa. Colocar diante do Senhor seu dia, todas as suas necessidades em oração. A oração é comunicação com o Pai. É se comunicar com o Pai todos os dias e todos os momentos. É de manhã, é à tarde, é à noite. É situações, você chama a família, chamam, vamos orar. Eu quero declarar que a oração, ela é o combustível da nossa vida para podermos permanecer firmes em Deus.
Os dias são maus e vão ficar pior ainda. Isso é bíblico. E se você que não tinha costume de orar, de conversar com o Pai, essa noite eu digo a você, começa hoje mesmo. Ah, mas eu não consigo, eu não sei, eu tenho problemas. Meu filho, para chegar diante do Pai para orar, você vai do jeito que você está. Não queira se preparar para orar, não tem preparação para chegar diante de Deus. Você chega do jeito que você está, já vai abrindo tua boca, já vai conversando, até porque o Pai sabe tudo, mas Ele ama ouvir os seus filhos chegar e colocar diante dele a sua dependência. Chega do jeito que está, diz o Senhor, tem alguém aqui que o Espírito Santo está me falando, chega do jeito que você está diante do Pai, abre a sua boca e começa a orar, começa a conversar com Ele, porque Ele tem a resposta para a tua vida. Não espere se preparar. Ninguém tem que se preparar para chegar diante de Deus. É chegar pela fé e abrindo a boca e orando, exercitando a tua fé em Deus. Porque só Deus tem a resposta que nós necessitamos. Os dias são difíceis, mas com a oração nós vamos vencendo a cada dia. Porque quando eu oro, eu me comunico com Deus. O meu espírito se conecta com Deus. E começo a experimentar uma sensibilidade no meu espírito. Aí, através da oração, eu começo a ouvir a Deus. E toda aquela confusão que estava dentro de mim, ao meu redor, vão saindo. Em nome de Jesus. Amém? Estão comigo? Vou ler a palavra aqui que está no livro de João. João 6. 33, 34. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu. E Ele que dá vida ao mundo. Disseram-nos, dai-nos desse pão. Declarou o Senhor, declarou Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. Jesus é o pão da vida. Não existe outro alimento para a igreja. Não existe outro alimento para o cristão. Só um alimento. Jesus Cristo, o pão da vida. E quem se alimentar da pessoa de Jesus, jamais terá fome. Diz a palavra de Deus. E quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus é o pão da vida, que eu e você devemos nos alimentar a cada dia. E nos alimentar como? Através da oração. Através da meditação da palavra. Eu me alimento dessa forma. Jesus é o pão vivo, Jesus é um pão espiritual. E como é que eu me alimento de um pão espiritual? Eu me alimento da palavra que é espiritual. E o Senhor quer te fortalecer nessa noite com esse pão vivo. Leia a palavra de Deus. A Bíblia não é para ficar fechada dentro das nossas casas, dentro dos nossos carros, no escritório, no trabalho. A Bíblia era para ser aberta e lida. Porque eu preciso conhecer esse pão vivo, mas eu preciso me alimentar desse pão vivo. E a Bíblia me ensina de como eu fazer isso.
É muito interessante pensar que, quando eu estou adorando, eu não estou me alimentando. Quando eu estou adorando, eu estou no meu espírito reconhecendo a sabedoria de Deus e estou devolvendo esse conhecimento que Ele mesmo me dá, eu devolvo a Ele em adoração e ações de graças. Mas não é o alimento. O alimento é Jesus, o pão vivo, que desceu do céu. E não só eu, minha casa, minha família precisa se alimentar de Jesus. Nesses dias que teremos um tempo de muita luta aqui na terra, porque ela ainda não terminou. Há uma opressão maligna na face da terra. E eu digo que tem dias que, se você não vai para o joelho, não vai para a oração, o dia fica difícil. Quem não tem sentido isso? Aí nós necessitamos, nesse momento, de nos alimentarmos do pão vivo e tomar da água viva. O pão e a água é que vão nos manter sustentados no dia a dia da nossa vida. E nada vai poder nos abalar. Porque eu vou estar alimentado, eu vou estar com discernimento. E a oração, essa comunicação com Deus, me abre o caminho para este alimento. A oração é um diálogo aberto com Deus, uma conversa sincera, mas também a oração, ela me traz uma transformação naquele momento que eu estou me comunicando, e aonde as trevas, elas se afastam, naquele momento que eu estou em comunicação, em oração sincera com Deus. E as trevas vão saindo, e o nosso dia é transformado. E a alegria vem, a esperança vem, e vencemos mais um dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É muito importante que, em meio às batalhas, ou meio às situações que talvez você esteja enfrentando, lembrando que nós temos sim a batalha espiritual, nós temos sim que nos levantar contra as forças do mal, mas eu não posso ir à batalha e me levantar contra as forças do mal se eu não estou me alimentando do pão da vida. Eu preciso me alimentar do pão da vida, ficar forte, saciar a minha sede, para daí eu enfrentar a batalha. Em qualquer situação, em qualquer momento. E aqui, nessa mesma palavra de João, diz que aquele que se alimenta desse pão, pela força desse pão, viverá. Por essa água, vai saciar a sua sede, vai viver. Ninguém consegue viver sem água e sem o alimento. São poucos dias, vem a morte. Vamos olhar para o lado natural. Até quantos dias você consegue ficar sem beber água? Até quantos dias você consegue sem se alimentar? Mas vai chegando um dia que você vai definhando até chegar à morte. E hoje diz o Senhor aí para a igreja, para a sua noiva, que é da mesma forma. Aquele que não se alimenta do pão vivo, Jesus Cristo, aquele que não bebe da água, vai chegar uma hora que ele vai morrer. Mas o Senhor nos alerta hoje. Comam desse pão vivo.
Beba dessa água viva, será sustentado nos dias difíceis, em nome de Jesus. Lembrando aqui rapidamente, que eu estava num momento muito difícil da minha vida, aonde o inimigo queria intensificar um momento de enfermidade que eu estava. E naquele momento difícil, eu tinha consciência do grau da enfermidade. E eu ali orando e buscando o Senhor, foi quando veio a revelação dessa palavra, porque a palavra, ela já está escrita aqui, e quantos de nós lemos, mas quando vem a revelação, ela descortina para nós essa verdade. E naquele momento difícil meu, descortinou essa verdade do pão vivo, e eu comecei a lutar contra aquela enfermidade, fazendo uma oração dessa palavra. Eu me alimento do pão vivo. Se é o pão vivo, então vai embora a enfermidade. Lutei comigo mesmo, com a palavra, mandando embora, e está escrito, e eu quero esse pão, me alimento desse pão, para esse pão eu vou viver, eu tomo dessa água, e claro que a enfermidade foi embora da maneira que ela chegou, também foi. Mas eu venci pela palavra, orando a palavra e declarando essa palavra. É de muita importância. Ler a palavra, orar a palavra, se alimentar desta palavra. Em qualquer momento de situação, de decisão, você precisa tomar uma decisão, qualquer momento que você está em uma situação difícil, ou até mesmo não precisa ter uma situação muito caótica, não. Mas se você não se encontra, às vezes, alegre, não está em paz, parece que tem alguma coisa que não está muito bom, sabe o que você faz? Vai para a palavra, declara a palavra, se alimenta da palavra, se encha da palavra, tome da água da vida, daqui a pouquinho você está tudo bem, tudo na paz. Porque é assim que o Senhor faz em nossas vidas. Eu quero declarar que desde o dia que me apresentaram o pão vivo, Jesus Cristo de Nazaré, e que eu aceitei Ele como meu único Senhor e Salvador, Ele tem sido o meu sustento até o dia de hoje. Eu quero fazer menção diante do mundo espiritual, não há outro Deus além do nosso Deus. Muitos deuses são levantados, mas todos são falsos, todos já estão caídos, mesmo que eles não saibam, já estão caídos. Nenhuma religião salva ninguém, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Jesus Cristo de Nazaré. Você que entrou aqui hoje pensando, eu quero trazer uma boa notícia para você. Só Jesus é que salva, o resto é resto. Só Jesus, o pão vivo que desceu do céu. A água viva que nos alimenta. E diz a palavra que quem comer desse pão, por ele viverá. E como nós somos cidadãos do céu, então nosso alimento é do céu. E que o Senhor abençoe a sua vida com essa palavra, essa meditação, porque nós vamos passar por um tempo de ceia aqui. E eu quero dizer que eu estou muito feliz que você está aqui. E que Jesus abençoe muito o seu coração, se revele a ti. E que você se alimente desse pão, se fortaleça. Fortaleça teu espírito, a tua alma, se fortaleça teu ser. E que a força do Espírito Santo de Deus seja contigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.